coleta e tratamento de imagens e vídeos é fundamental para a atividade do ergonomista, seja nas análises em ergonomia, seja na aplicação de uma ferramenta, e hoje nós vamos apresentar um software que vai facilitar a sua vida. Vamos lá? Olá, sou Thiago Pegatin, sou professor e ergonomista. Se você já é inscrito no canal, seja mais uma vez bem-vindo. Se você não é inscrito, vou deixar mais uma vez o convite. Clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda terça-feira nós temos uma aula nova sendo publicada e aulas práticas com conteúdo que você pode de imediato aplicar na sua prática do dia a dia, tá legal? Hoje nós falaremos sobre o Kinovia ou Kinovia, que é um software muito interessante para ser utilizado nas análises de ergonomia, na identificação e priorização de riscos. Eu utilizo em praticamente todas as minhas avaliações para a identificação dos ângulos posturais, dos ângulos articulares, também para avaliação do ciclo, quando temos o fator de risco repetitividade, ele funciona muito bem e eu vou mostrar para você como que a gente pode utilizar, tá legal? Então, se a gente for aqui para o site, então, melhor de tudo, pessoal, é um software gratuito, Você vai entrar aqui, kinovia.org. Você tem aqui algumas informações, dá para vocês lerem, inclusive, participar do fórum. Tem bastante orientação aqui. Na aba Downloads, nós temos aqui as recomendações mínimas, E nós temos duas versões. A versão principal, que é a mais estável, e nós temos também as versões beta, que são atualizadas pela comunidade. Como ele é um software de código aberto, open source, nós temos contribuições da comunidade. Então, eu utilizo a versão estável, que é a main, a versão main, mas as versões mais atualizadas, elas têm funcionalidades a mais. Elas têm muitas vezes uma instabilidade ou outra, mas vale a pena você fazer esse teste também. Então você vai clicar aqui, vai instalar, é muito simples, o processo, como instalar qualquer outro programa no seu computador, e aí a gente vai começar a fazer o uso do software, tá legal? Então eu já tenho ele instalado, você faz a instalação e aí você pode acompanhar esse passo a passo que a gente vai fazer, utilizando já o software para que você possa ver as principais funcionalidades, tá legal? Bom, pessoal, estamos agora aqui na interface do software, vocês vão ver como que é simples da gente utilizar. Eu tenho aqui alguns vídeos que já foram abertos, já foram utilizados, mas caso você não tenha, aqui essa parte vai estar limpa, É só você vir aqui, escolher qual arquivo você quer abrir, ou por essa interface lateral aqui, que você pode ir até as suas pastas e escolher que pasta você vai utilizar, tá legal? Eu já deixei um arquivo aqui, mais recente, para que a gente possa utilizar nessa aula. Então essa aqui é a interface que você vai visualizar. Nós temos aqui alguns controles que são básicos, alguns controles que são essenciais, tá? Logo aqui embaixo, aqui nós temos a área do vídeo, onde nós vamos acompanhar todo o processo. Aqui embaixo, controles básicos, de avançar, pausar, voltar o vídeo, são controles bem tranquilos. E logo aqui acima, nós temos um controle de velocidade. Então é interessante, eu uso tanto para acelerar quanto para reduzir o vídeo em determinado momento da análise, tá? Se eu quiser, por exemplo, é um vídeo mais longo, eu já programei o que a gente vai ver aqui na sequência, que é para fazer a avaliação de ciclos, e eu quero deixar até o final da operação para ver quanto foi, então eu venho aqui, eu acelero esse processo, tá? É muito simples, ou eu posso aqui também diminuir para poder fazer a avaliação das posturas. Inclusive, quando eu vou fazer a avaliação de posturas ou ciclos muito rápidos, eu faço essa diminuição da velocidade para que a gente consiga visualizar melhor cada movimento postural, seja de punho, cotovelo, ombro e assim por diante, tá? Então eu vou voltar aqui, então esses controles são básicos. Na sequência aqui, para o lado direito, nós temos a opção de salvar, tá? Então nesse primeiro aqui eu vou salvar uma imagem, então por exemplo, vamos supor que eu esteja fazendo a avaliação e eu quero esse momento aqui, Eu fiz a pausa, justamente na hora que o funcionário faz a elevação do ombro, o colaborador fez a elevação de ombro, fez um desvio de punho e assim por diante. Se eu clicar aqui, eu posso salvar uma imagem. Se eu definir, por exemplo, eu fiz um recorte do vídeo, eu fiz uma coleta lá de 5 minutos, e eu quero, desses 5 minutos, fazer um recorte de 1 minuto. Dá para a gente fazer isso, e aí eu posso salvar uma sequência de imagens, tá? Então, quando eu clico aqui em salvar sequência de imagens, esse vídeo meu aqui, que ele é um vídeo curto, tem 35 segundos, tá? Se eu salvar
uma imagem a cada 400 milissegundos, eu vou ter 89 imagens. Então eu transformo todo o meu vídeo, né, todo o meu período de observação em imagens. Isso pode facilitar, de repente, para alguns que querem fazer um passo a passo, né, da tarefa, isso também é interessante. E aqui você pode configurar, inclusive, a cada quantos segundos você quer fazer uma coleta. Você pode, por exemplo, ó, você vai diminuindo e aumentando o número de imagens, né? Se eu fizer uma coleta aqui, ó, se eu exportar todas as imagens, então esse vídeo meu aqui vai gerar 890 imagens, né? Todo esses frames. Cada vez que eu vou aumentando o tempo de coleta, eu vou reduzindo, né, o número de imagens, ó. Se eu deixar mais ou menos aqui, ó, uma coleta a cada 3,4 segundos, eu vou ter 10 imagens desse meu vídeo. Então ele vai gerar para você as imagens automaticamente, tá? E aí você pode aqui também salvar o pedaço do filme. Vamos supor que você fez algumas anotações nesse vídeo e você quer mandar esse vídeo para um cliente seu, você quer demonstrar em uma apresentação quais são as características daquela atividade, então você pode também salvar o vídeo com todas as suas anotações, mostrando o ângulo, mostrando o tempo de ciclo, enfim, tudo aquilo que você produziu aqui no vídeo, tá legal? Então aqui os comandos básicos, aqui nós temos também uma linha do tempo em relação ao vídeo, né? Nós podemos puxar por aqui também, ó, e colocar no ponto que a gente achar necessário, e logo aqui acima nós temos uma outra barra, que é a zona de trabalho. Aqui que eu disse que a gente pode fazer um recorte, né? Então vamos supor que eu queira fazer um recorte e eu quero começar o meu vídeo, né? Por exemplo, a partir daqui, né? Eu vou fazer essa redução no meu vídeo, ó, de acordo com aquilo que eu acho necessário. Então aqui eu vou determinar uma zona de trabalho para que eu possa fazer essa minha avaliação, tá? Então eu vou voltar aqui, vou deixar como estava, para que a gente possa fazer, né, a avaliação como um todo, tá bom? Então aqui são os comandos básicos, os comandos principais para controle do vídeo. Nós temos uma situação aqui que é interessante também, porque eu posso ter essa avaliação de um vídeo só, posso colocar mais vídeos, né, lado a lado para poder fazer comparações, tá? Aqui em cima eu tenho alguns desses comandos como ícones e eu vou encontrá-los também aqui no visualizar. Tá? Então aqui em cima no menu visualizar eu tenho para mostrar ou não o meu gerenciador de arquivos, né, que é essa parte, essa barra lateral. Inclusive eu vou deixar sem aqui agora, tá, para ficar melhor o nosso estudo. Eu posso deixar em full screen, né, em tela inteira, e aqui essas opções de captura e de tela de reprodução. Como está aqui o meu vídeo agora, né, eu estou com uma tela de reprodução. Eu posso colocar aqui, por exemplo, duas telas, tá? Uma de captura e uma de reprodução. Eu posso colocar duas telas de captura, caso você esteja gravando, né, no seu computador. Vamos supor que você está... Não é para o uso em ergonomia, isso não é tão fundamental. Nós normalmente não vamos com o computador para fazer essa captura lá no ambiente de trabalho. Mas se você trabalha, por exemplo, com biomecânica, né, num laboratório de biomecânica, você pode fazer a captura do seu modelo, né, da pessoa que está fazendo os movimentos diretamente para o programa. E isso facilita muito a sua análise de imagem, tá? E você pode ter aqui, por exemplo, ó, uma tela de reprodução ou duas telas de reprodução, tá legal? Então, de acordo com aquilo que você achar melhor. Eu vou abrir de novo meu recente, né? E vou deixar aqui uma das telas fechada, tá bom? Então aqui é só realmente para você mudar as características de exibição. Se você tem uma tela de captura, se você quer exibição de um vídeo ou exibição de duas telas, aí você que escolhe, tá? Eu normalmente trabalho com um vídeo, muitas vezes eu coloco a tela lado a lado para ver a comparação de movimentos. Por exemplo, fiz a captura de 2 funcionários e eu quero colocar os dois lado a lado para ver como são os movimentos, se eles são semelhantes, se eles são muito diferentes e assim por diante, tá legal? Bom, feito esse entendimento, né, dessa parte básica do software, vamos para as funções principais que nós encontraremos aqui no Kinovia, tá legal? Então, logo aqui acima, né, desses controles básicos, nós temos as funções de análise realmente que nós utilizaremos para a identificação, né, das posturas, identificação dos tempos de ciclo e assim por diante, tá? Pessoal, eu vou passar de maneira rápida por todos eles. Eu vou dar um enfoque um pouco maior naquilo que é mais interessante, né, para nós na área de ergonomia, mas aí é claro que vocês podem explorar. Aqui tem muitas funções
bem interessantes que vocês podem aplicar para os mais diversos usos, tá? Tem muito uso do Kinovia para avaliação de movimentos de pessoas que andam de bicicleta, para natação, para corrida, enfim, para você identificar certinho o movimento, velocidade, tem um monte de coisa que dá para fazer, tá bom? Mas aqui, ó, então nós temos a ferramenta mão, que é para movimentar algum objeto na tela. Nós podemos ter a ferramenta de anotações e principalmente aqui o texto, tá? Então vamos supor que aqui eu estou fazendo uma avaliação e eu quero dar uma identificação para ela, tá? Então aqui seria, por exemplo, ó, setor de cortes, tá? É uma identificação que eu vou fazer em relação ao setor que nós estamos avaliando. Então, o setor de cortes, aí vejo que ficou pequenininho. Vamos supor que isso aqui é uma espécie de uma legenda que eu estou colocando na minha foto, no vídeo. Eu não costumo fazer isso aqui porque eu coloco no relatório, mas vamos supor que você queira fazer isso, tá? Veja que ele ficou pequenininho. Se você clicar com o botão direito do mouse, você tem a opção de mantê-lo sempre visível e depois você tem a opção de configuração. Aqui na configuração, eu costumo, quando deixo alguma legenda, né, deixar ela um pouquinho maior. E eu gosto também de anotar aqui de amarelo, mas isso é preferência, tá? Porque ele fica escrito em preto com o fundo em amarelo e ele consegue destacar em qualquer cor, né? De imagem, de vídeo, eu acho que fica interessante. Agora, a questão de manter... Opa, diminuiu. De manter esse texto aqui, ó, se eu der um play, olha o que vai acontecer, tá? Vejam que ele sumiu. Ele fica durante um tempo, depois ele some. Por que que isso acontece, tá? Deixa eu voltar aqui no quadro. Então, quando a gente clica aqui, ó, se eu der um play, ele vai rodar, vai continuar. Uma vez que eu pausei e cliquei na foto aqui em cima, ele volta para o quadro onde eu escrevi. Se eu clicar com o botão direito, então, e colocar sempre visível, agora quando der o play, ele vai manter na tela, tá? Ele vai manter sempre aquela legenda ali durante a minha avaliação, tá legal? Então, essa é a ferramenta texto. Ela serve, inclusive, para você marcar vários pontos da sua análise, né? A gente vai ver que tem uma avaliação que a gente faz dos tempos de ciclo. Eu posso colocar tempo 1, tempo 2, tempo 3 para deixar determinado e facilitar a minha vida, tá legal? Mas vamos lá. Então aqui eu tenho um lápis que eu pouco uso, tá, pessoal? Sinceramente, né? Eu uso muito pouco isso aqui. Então eu vou pular. A parte de modelos humanos, eu também não utilizo muito, mas aqui nós temos coisas muito interessantes, tá? Como eu disse, como tem vários usos, né, que pode ser dado pelo software, então aqui, ó, Bike Fit, ó, se eu clicar aqui na tela, olha o que acontece, ó, ele mostra aqui para mim a posição em que eu consigo, né, identificar e capturar as pessoas durante o ato de andar de bicicleta. Então eu posso, por exemplo, fazer uma simulação, fazer uma imagem da pessoa, substituir com esse modelo humano aqui, e depois fazer simulações, se é mais interessante manter em determinada angulação de flexão, extensão, se é mais interessante manter aqui, ó, o joelho mais esticado durante o movimento e assim por diante. Você pode fazer essas simulações, tá? Como eu disse, não é uma coisa que eu utilizo, né, com frequência, mas aqui também temos esse modelo humano, ó, e aí nós podemos também usar da mesma maneira, ó. Colocar aqui um movimento de flexão, um movimento de abdução. Posso simular uma pessoa que está com o pé apoiado em cima de um suporte e assim por diante, tá? Para simulação, eu acho que para quem trabalha com simulação é bem interessante. Não é o meu foco, tá? Então eu não vou perder muito tempo aqui nesses modelos humanos, mas tem bastante coisa aqui que vocês podem sim utilizar, tá legal? A ferramenta linha, ela tem uma função bem interessante, tá? Eu vou adiantar só um pouquinho o vídeo aqui, ó, só para mostrar para vocês uma coisa. Então aqui, eu tenho uma visão que não está exatamente no ponto alinhado. É claro que nossos alunos, né, que já tiveram módulos de fotogrametria, a gente ensina certinho como posicionar a câmera, distâncias, né, alturas, mas de modo geral você precisa ter uma boa coleta, né, uma boa visualização da pessoa que você está analisando, seja numa visão lateral, numa visão anterior ou posterior, tá? E aí o que eu posso fazer? Eu posso calibrar a minha ferramenta. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma linha qualquer, tá? Eu não sei, aqui não está aparecendo muito, eu vou deixar ela um pouco mais
mais visível para vocês aí, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho a largura dela e vou deixar também numa cor mais interessante. Então essa linha aqui foi a que eu fiz, tá, pessoal? Se eu pegar a mãozinha, eu posso mexê-la aqui. O software nos permite ter uma condição de calibrar a escala para que eu tenha essa distância, para que eu tenha o comprimento, a altura de uma maneira adequada. Então o que eu posso fazer, tá? Essa linha, vamos supor que eu tenha feito uma medição, né? Eu estou trabalhando com antropometria e fiz a medição do braço aqui da trabalhadora, do húmero. E esse húmero dela, deixa eu só mudar de novo a cor, tá? Deixar mais grosso aqui. E vamos supor que o húmero dessa pessoa tenha 35 centímetros, tá? Como que eu vou informar para o software qual é essa distância? Eu clico com o botão direito, assim como eu fiz aqui agora, para poder mudar a cor, né? Você vai em configurações, você consegue mudar a cor. E eu posso colocar aqui, ó, calibrar. Então esse calibrate aqui, eu vou informar para o software. Essa linha aqui, ela corresponde a que tamanho? Nesse caso aqui, ó, ele está apontando 50, mas vamos supor que seja 35, que é a medida que eu fiz. Ok? Então ele calibrou. A partir de agora, todas as linhas que eu fizer, ele vai tomar como base essa aqui, ó. Se eu fizer menor, se eu fizer maior. Então cada linha dessa, ela vai ter 35 centímetros. Isso é muito importante para quando você vai fazer uma medição, por exemplo, se você estiver usando para coleta antropométrica. Eu particularmente não utilizo, tá, pessoal? Para antropometria, se eu tiver que fazer a projeção de um posto de trabalho, eu prefiro fazer a verificação realmente dos dados pessoais de cada um, dos dados no posto de trabalho, do que utilizar o software, porque eu tenho um pouco de receio da questão da escala, tá bom? Então eu não utilizo dessa maneira, mas caso você queira utilizar, então você primeiro faz uma linha, dá a escala para o software, informa para ele qual é realmente o tamanho dessa linha e aí você você utiliza na sua avaliação. Uma maneira bem interessante para quem trabalha com pesquisa, por exemplo, para quem vai fazer uma coleta num ambiente controlado, você pode colocar uma escala, tá? Junto da pessoa, para que você consiga ter uma medição mais adequada, tá bom? Isso pode ser feito na parede, pode ser feito de diversas formas, tá? Com painéis, mas que você possa ter a pessoa perto de uma escala e aí você consegue ter mais confiabilidade na hora de fazer as suas medidas, tá bom? Tanto a escala da altura da pessoa, a largura e assim por diante. Então a linha ela é importante para que a gente possa informar para o software qual é a escala que nós estamos trabalhando, tá bom? E aí, a partir disso, todas as linhas serão, elas acontecerão com base nisso que a gente colocou aqui. Esse valor eu posso deixar, tá? Eu posso colocar onde eu quiser, mas aí eu vou tirar essa linha para a gente continuar a nossa avaliação, tá bom? Ele está calibrado, tá? Isso aqui já ficou salvo no software. Na sequência aqui, eu tenho essa ferramenta de seta, que serve, por exemplo, quando você vai fazer uma análise mais rápida, vamos supor que eu quero mostrar onde está o problema, vamos supor que eu quero demonstrar que existe apreensão na mão dessa pessoa, ela tem que segurar a faca o tempo todo. Eu posso fazer isso com uma seta, né, por exemplo, para mostrar e depois escrever no meu relatório de que se trata isso, então aqui serve para apontar, eu posso fazer com setas. Eu tenho também a possibilidade de fazer, deixa eu voltar aqui, isso com círculos, tá? Opa! Por exemplo, aqui para mostrar a região do ombro e assim por diante. Então, eu tenho várias ferramentas aqui que permitem indicar, permite fazer uma rápida interação, né, com a imagem que a gente está analisando. Inclusive, ó, unindo isso com a ferramenta de texto que a gente viu anteriormente. Preensão da mão. E eu posso utilizar isso para fazer essas identificações, tá? Como eu disse, o nosso foco aqui é mostrar a avaliação dos ângulos, mostrar a avaliação dos ciclos, mas eu creio que para alguns de vocês isso vai facilitar, isso vai ser interessante, até para você mostrar uma distância, né? Então, por exemplo, deixa eu apagar isso que eu fiz aqui. Vamos supor que eu queira indicar a distância, né? Eu fiz a verificação no ângulo correto, está adequado, a distância da pessoa até o frango, ó.
Então, por exemplo, aqui, ó, ele deu 29 centímetros, porque eu tenho a calibração que a gente fez anteriormente em relação ao braço, tá? Então, eu estou mostrando a distância da pessoa até o local de trabalho. Isso é interessante, de repente, quando você está utilizando o NIOSH, e você quer mostrar qual é a distância, né, horizontal da pessoa em relação à carga. Isso vale a pena porque a gente vai ter uma pontuação específica para essa alavanca que vai sendo gerada, tá? Então essas setas, né, servem para isso também, tá bom? Bom, continuando, eu tenho aqui a opção de colocar marcadores, né? Eu acho mais interessante, porque o marcador, a gente pode pegar e colocar um marcador aqui, ó, tá? O ponto, quantos pontos a gente quiser. Eu acho mais interessante, se você está trabalhando com marcadores, é colocar isso no ato da coleta. Isso pode ser feito com ventosas, com adesivos, né? Então você pode colocar em pontos anatômicos, que seria o ideal, tá, pessoal? Toda coleta de imagem e vídeo que a gente vai analisar no software, o ideal seria a gente fazer a inserção de marcadores. No ambiente de trabalho, isso não é, né, nem sempre é possível. Então a gente acaba tendo que fazer com base naquilo que a gente coletou. Mas se eu vou utilizar marcadores, então eu prefiro colocar já no ato da coleta do que a gente colocar aqui, porque aqui eles acabam se perdendo, tá? Ele não fica exatamente onde ele deveria ficar e eu vou mostrar isso para vocês. Só um exemplo, né? Se eu clicar com o botão direito nele, ó, e eu colocar como tracking, primeiro eu vou deixar ele sempre visível e depois eu vou colocar ele como tracking. A opção tracking é para a gente seguir o movimento. Mas é importante que a gente tenha feito uma coleta, tenha um padrão adequado para fazer isso, né? Durante a minha análise, porque olha o que acontece quando eu solto. Ó. Vejo que ele vai acompanhar o movimento. Ele vai tentar ficar naquele ponto específico que eu marquei. Mas está vendo como ele fica meio doido? Porque justamente, se eu tenho um marcador colocado na pessoa, ele vai acompanhar certinho. Aqui, como eu coloquei um ponto que não é específico, ele vai tentar seguir, baseado numa lógica de movimentos, mas acaba não sendo a melhor forma possível, tá? Então eu vou voltar aqui para esse quadro e vou excluir esse marcador. Então, se você estiver trabalhando, né, quiser fazer uma coleta mais interessante, o ideal é que os marcadores sejam inseridos na pessoa, tá? Com ventosas, com adesivos e assim por diante, tá bom? Bom, mas vamos para a função que mais nos interessa então, né? As duas funções, que é a função de ângulo, principalmente para essa aula, tá? A função de ângulo e a função de cronômetro. Eu vou voltar aqui, eu vou excluir esses quadros, tá? Para voltar aqui no começo. Vou tirar esse texto aqui também. E aí nós vamos fazer uma avaliação. Eu vou deixar aqui num tempo um pouco mais lento. E aí, o que aconteceu? Ó, tá vendo que ela fez a elevação do braço e eu quero quantificar essa elevação. Vamos supor que eu esteja aplicando uma ferramenta como Rula, né, que nós já vimos, inclusive aqui no nosso canal. Eu esteja utilizando uma ferramenta como Okra, como Reba, ferramentas que vão pontuar a angulação de ombro. Nós temos duas formas de fazer essa verificação da angulação. Quando eu clico aqui na ferramenta ângulo, eu tenho a opção de goniômetro e tenho do ângulo em si, tá? Ângulo vertical, ângulo horizontal, eles funcionam exatamente da mesma maneira, para a nossa análise em ergonomia. Então, quando eu clico aqui na ferramenta ângulo, como que a gente vai proceder com a análise, tá? Eu vou... Opa, desculpem. Tá, selecionei o ângulo. Eu vou clicar na articulação que a gente vai fazer a avaliação. Então, aqui no caso, eu estou fazendo para ombro. E aí é importante, né, para quem já é da saúde, é mais fácil de identificar esse ponto de coleta, né? Onde está a articulação, quais são os pontos anatômicos e assim por diante. Quem não é da área da saúde, também é possível, né? Nós temos alguns vídeos aqui na nossa série de doenças ocupacionais, que a gente fala, de cinesiologia, que a gente fala bastante sobre movimentos. Então, dá uma olhadinha aqui nos nossos vídeos de cinesiologia e biomecânica, que vai te dar uma noção bem interessante em relação a isso, tá? Então, eu vou clicar aqui na articulação do ombro e vai aparecer para mim aqui na tela um ângulo, tá? Como que eu faço? Então, vejam, como eu vou verificar a angulação do ombro no ato de elevação, que pode ser em flexão ou pode ser em abdução, tá? Eu vou deixar um dos pontos de avaliação aqui para baixo, em 90 graus, pronto, porque aí eu formo um ângulo reto, então aqui eu estou acompanhando esse eixo da articulação. Eu vou deixar uma cor mais fácil para todos verem, tá?
E aí, esse outro ponto do ângulo, eu vou posicionar no sentido do braço, né? Eu vou ter que acompanhar o húmero durante a sua movimentação. Eu não quero aqui fazer uma avaliação dinâmica. Não é esse o ponto, tá? Eu vou deixar o meu vídeo correndo, avaliando algumas vezes, e eu vou pegar o ponto que é mais frequente, né? E assim por diante. Então aqui, existem algumas formas, né? Eu posso pegar, por exemplo, a região de epicôndilo, e aqui eu estou vendo que eu tenho uma depressão, ó, no cotovelo da pessoa, e essa depressão ela acontece justamente na região de epicôndilo lateral, que é esse ossinho que a gente tem aqui na parte de fora do braço. Posso usar epicôndilo medial, posso usar pontos da mão, né, caso eu esteja avaliando o punho, e assim por diante. E aí aqui, ó, vejam que eu tenho um ângulo formado. Então, para essa atividade, a pessoa está desenvolvendo 71 graus de flexão durante a sua movimentação. E aí eu vou utilizar esse dado na minha análise biomecânica, na minha ferramenta, né, no método que eu estiver utilizando para avaliação e assim por diante. Então eu fiz a avaliação do ângulo, venho aqui e salvo essa foto para utilizar no meu relatório. Tá legal? Então aqui, vamos supor que eu fiz essa coleta, aí eu vou deixar, esse ângulo vai sumir, tá? Isso é normal, porque eu não deixei ele persistente. Aí eu vou fazer, por exemplo, mais uma avaliação, ó. Então aqui ela levantou, pum, parei de novo. Vou verificar qual é o ângulo para confirmar, para ver se realmente eu estou acertando na minha análise ou qual é a mais frequente, né? Qual é o ponto mais frequente que essa pessoa realiza durante a atividade, tá? Vou seguir de novo até aqui, ó. Basicamente no epicôndilo. Vou deixar aqui numa cor mais visível. Ok. E aí eu vou confirmando, né? Eu vou salvando essas imagens, ó. Então essa primeira aqui deu 71, essa segunda deu 69. Então está muito próximo, tá? Se eu tirar a média das duas, vai dar 70 graus. Então eu posso fazer várias coletas dessas para utilizar aquela que for mais adequada para a minha avaliação. Lembrando que aqui embaixo, né, eu tenho a opção de salvar a imagem. Depois eu vou importar isso para o meu relatório, caso, né, você utilize dessa maneira. Eu faço isso. Quando eu estou fazendo a descrição, né, a análise da atividade das pessoas, eu procuro colocar esses ângulos que são mais importantes na avaliação qualitativa. E aí, caso eu vá utilizar alguma ferramenta de avaliação, eu jogo esses dados lá na ferramenta. Tá legal? Pessoal, uma outra função muito interessante que a gente vai utilizar é o cronômetro, tá? Que serve justamente para avaliação dos ciclos de trabalho. Eu não vou entrar a fundo aqui, né, sobre o que é um ciclo, tempo de ciclo, porque isso depende de uma aula específica para isso, né, de um método específico para como fazer essa avaliação, mas a grosso modo é tudo que a pessoa faz, né, durante a execução da sua tarefa. Então nesse caso aqui, ela pega o frango, corta essa parte inferior do frango e depois solta, né, para que o frango possa continuar. Então essas são todas as atividades. O ciclo dela começa quando ela toca com a mão esquerda o frango, aí ela vai fazer todo o procedimento, e ele termina quando ela toca novamente o outro frango. Então é esse período que a gente quer avaliar, tá bom? E eu vou ensinar a fazer isso, né, de uma maneira bem interessante, bem simples. Eu vou parar aqui, ó. Bom, nesse momento ela tocou o frango. Então a partir daqui eu quero cronometrar o tempo. Eu quero ver, por exemplo, em 15 segundos, quantas vezes ela faz isso, né? Quantas vezes ela tem a mesma atividade. E aí eu vou ter uma média, né, da cadência do trabalho dela, que é uma medida muito interessante para utilizar para ferramentas como o Okra, como o Murigarg e outras ferramentas de análise, tá bom? Então aqui do lado do ângulo eu tenho um reloginho, que é o cronômetro. Se eu clicar aqui e colocar ele na tela, vocês vão aqui observar. Eu vou deixar ele maior para facilitar a vida de todos, tá bom? Só que a hora que eu dou o play, vejam que ele não começa a rodar. Ele está parado. Por quê? Ele só vai começar a rodar, né, quando eu der o comando e realmente eu quiser fazer a mensuração. Então eu venho com o botão direito aqui, ó, em iniciar cronômetro. A próxima vez que eu der o play, ele vai começar a rodar junto com o vídeo. Então vamos lá, vou soltar. E ela fez, ó, uma vez, aí ela fez 2 vezes, ela fez 3 vezes, aí ela tem um procedimento que ela faz ali, que é uma atividade complementar, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7, eu vou deixar 10 observações, tá? Ó, 8, mais uma observação, 9, e a última, 10. A hora que ela for tocar, pronto, encerrou, tá? Então,
Então eu peguei 10 ciclos de trabalho dela e agora eu vou ver qual foi a cadência desse trabalho, isto é, qual foi o seu tempo de ciclo. E é importante que aqui a gente vai computar, inclusive, as micropausas. Existem várias formas de fazer isso, tá? Eu não vou fazer, por exemplo, uma maneira que é interessante também, que é ciclo a ciclo para depois a gente tirar a média. Nós vamos fazer de uma maneira mais simples, tá? Então aqui, ó, nós tivemos 18,72, eu vou arredondar para 19 segundos. Então deixa eu colocar aqui, ó, calc. Nós tivemos, é fácil a conta, né? Mas 19 segundos, em 19 segundos nós tivemos 10 ciclos. Então, cada ciclo dela, né, durou aí 1,9. É claro que isso eu vou traduzir em segundos, para que a gente tenha uma avaliação mais tranquila, mas basicamente 2 segundos em cada ciclo. Aí eu vou continuar mais algumas observações para que a gente possa fechar realmente a minha avaliação. Quando o tempo de ciclo é muito curto, eu tenho que deixar um período de observação um pouco maior, tenho que fazer mais coletas para ter uma precisão maior. Mas basicamente aqui, ó, eu tive quase 2 segundos de ciclo, de tempo de ciclo em cada atividade, tá bom? Então, uma das formas da gente utilizar o cronômetro é justamente isso. Então aqui, ó, eu fiz 10 observações. Vamos supor que eu queira fazer mais algumas, tá? Então eu vou pausar esse cronômetro, ó, eu parei ele. Opa, desculpem. Ele está parado aqui. E eu vou colocar um outro cronômetro para poder fazer uma outra avaliação. E aí eu vou soltar ele aqui, ó, iniciar cronômetro. Quando começar, esse primeiro aqui vai estar parado e esse aqui segundo vai estar começando, tá? Então, vamos lá, fez um movimento, fez outro, aí vai ter mais um, tá? Mais outro ciclo, e aí eu vou pausar, tá? Então aqui, ó, eu pausei um pouquinho depois, tá? Aqui seria um pouquinho antes, que foi quando ela realmente tocou a mão. Mas então aqui ela fez 4 ciclos, né? Então deu aqui um pouquinho mais de 2 segundos. Aí sim, eu posso fazer a média. O outro deu um pouquinho menos, esse deu um pouquinho mais. Posso jogar tudo isso numa tabela, numa planilha, para fazer a média e calcular o tempo de ciclo adequado, tá bom? Eu prefiro assim, quando eu faço uma observação com tempos de ciclo muito curto, eu deixo aqui pelo menos 1 minuto ou 2, né, esse vídeo rodando, faço um cálculo de uma amostragem um pouco maior e aí eu tenho uma cadência que é exatamente a real. Tá? Quando eu faço a média, eu vou lá e marco o tempo de ciclo uma vez, marco 2, marco 3, marco 4 e calculo a média, não necessariamente eu tenho uma avaliação totalmente precisa. Quando eu faço durante um período de observação, né, de 1 minuto, 2 minutos, e divido pelo número de ciclos que aconteceram nessa observação, eu tenho a cadência exata do movimento que foi executado. Eu sei que em, por exemplo, 2 horas de trabalho, foram executados X ciclos de trabalho. Isso é uma medida muito real e vale muito a pena você utilizar isso, você ganha muito tempo na hora de determinar o ciclo de trabalho, tá bom? O cronômetro eu utilizo muito para avaliação das atividades repetitivas. O ângulo, né, e o cronômetro, como eu disse, são as 2 ferramentas que eu mais utilizo, tá bom? Eu vou tirar aqui da tela, né? Não pode esquecer de parar, tá, pessoal, o cronômetro. Você pode fazer, inclusive, como eu disse, aí teve o tempo de ciclo, pode fazer uma observação aqui, né, com texto, ó. Por exemplo, deixa eu clicar aqui, tempo 1, tá? E você pode ir fazendo essas medições conforme você achar melhor, e aí você salva com a legenda já na foto, sem problema algum, tá bom? Eu vou tirar aqui. Vou voltar de novo para a nossa tela limpa, para a gente poder finalizar, né? Então aqui, ó, nós temos uma ferramenta que é de perspectiva. Se você, como eu disse, está utilizando uma grade de avaliação, você pode trabalhar com essa perspectiva aqui, ó, tá? Para enquadrar a sua imagem. Eu, como eu disse, não utilizo, então não vou gastar muito tempo aqui, mas vocês podem utilizar, podem fazer os testes, né? A ferramenta Spotlight é uma ferramenta interessante para você fazer
um zoom ou deixar em evidência aquela área que você quer, você tem toda a foto e deixa essa parte mais clara. Isso é muito legal para você chamar a atenção da pessoa que você está avaliando para aquela região, tá? Quero mostrar o pescoço, quero mostrar o ombro, quero mostrar o punho. Então o Spotlight é interessante para isso. Vou tirar aqui. A ferramenta lupa é semelhante, só que aí o que eu vou ter é o zoom específico daquela região, ó. Tá? Então ele está mostrando bem maior aqui e eu posso inclusive, ó, mudar para o zoom direto, tá bom? Eu posso deixar essa imagem maior, ó, em zoom, e aí eu consigo transportar somente esse pedacinho, né, somente essa imagem para a minha avaliação, tá bom? Eu acho que essa é uma função interessante para aqueles que querem realmente dar o foco no punho, no ombro, no cotovelo e assim por diante, tá bom? Essas funcionalidades são as mais básicas, tá, pessoal? Nós temos muitas outras funcionalidades aqui no software, dá para fazer muita coisa. Aqui em cima, ó, uma função interessante, né, para quando vocês forem começar suas avaliações, nós temos aqui a opção de desentrelaçar a imagem. Se quando você começar a rodar seu vídeo, ele estiver meio quadriculado, estiver meio tremendo, a opção de desentrelaçar pode ser interessante para você arrumar a sua imagem, ela fica melhor, fica mais apresentável, tá bom? Pessoal, eu não vou me estender muito, né? Eu vou finalizar por aqui. Eu acho que com essa aula, muitos de vocês já vão ter uma boa noção do que é utilizar o software, como que a gente pode utilizar em ergonomia. Para os nossos alunos, essa aula complementar fica na academia, mas vocês já têm lá, né? Inclusive com a determinação das distâncias, como posicionar a câmera e assim por diante, né? Lá está mais completo, inclusive, do que essa aula que a gente mostrou aqui, mas eu creio que é uma ferramenta que muitos de vocês podem utilizar com sucesso no dia a dia. É muito prática, é gratuita e eu recomendo sim, eu utilizo em todas as minhas análises em ergonomia, tá legal? Pessoal, se esse vídeo foi interessante, não esqueça aqui de deixar um gostei, de compartilhar, comenta aqui embaixo que outra ferramenta, né, que método você gostaria que a gente trouxesse aqui para as nossas aulas. Nós temos na programação várias ferramentas para trazer, mas comenta aqui qual delas você acha mais interessante que a gente possa trazer para a nossa audiência, para os ergonomistas aí que nos assistem, tá legal? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Deixo um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau!